Olá, crianças, tudo bem? Voltei para realizarmos a nossa segunda atividade desta semana. Daremos continuidade ao assunto da pontuação nos diálogos. Para isso, utilizaremos a página 192 do livro Ler e Escrever. Então já separa o seu livro, um lápis e uma borracha. Vai lá para o seu cantinho silencioso para ter toda a concentração necessária. Sente confortavelmente e antes de iniciar, já coloca a data lá em cima na página do seu livro da atividade que realizaremos hoje. Muito bem, ontem eu havia pedido a vocês que colocassem a qual gênero textual o texto de Machado de Assis pertence. Vocês conseguiram? Pensaram bem nas características? Pois bem, quem colocou que esse texto pertence ao conto acertou. Machado de Assis escrevia contos que eram chamados de contos realistas, pois estes contos específicos trazem situações do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Isso permite que nós observemos quais são os costumes dessas pessoas, como elas viviam. Através dos personagens, Machado de Assis aflora as qualidades e os defeitos dos seres humanos. Neste texto, ele trabalha com personagens que são inanimados. Como eu falei ontem, inanimados são aqueles personagens que não têm vida. Dei o exemplo da mesa, da cadeira, da agulha e da linha. Quando esses personagens são dotados de fala, como acontece nesse texto, permite que Machado de Assis trabalhe essas características dos seres humanos através desses personagens. Pois bem, você consegue observar dentro do texto quais são as vaidades desses personagens? Consegue me falar por que o novelo e a agulha brigavam e discutiam tanto? O que eles queriam? Pensando nestes questionamentos, você irá ler novamente o texto da página 190 e 191. Lembra que eu falei para vocês? É muito importante que a gente leia o texto mais de uma vez, pois quando vamos lendo novamente, percebemos detalhes que não tínhamos notado anteriormente. Então releia o texto com atenção e vá observando quais vaidades são afloradas nesses personagens. Lá no item B da página 192, você irá colocar por que este gênero textual é um conto. Qual é a situação cotidiana que Machado de Assis coloca neste texto? Já no item C, você irá me falar quais são as vaidades dos personagens. Eu vou iniciar essa atividade para ajudar vocês, tá bom? Observem este trecho que eu retirei do texto. Nele eu trago uma das vaidades da linha, o fato dela ser orgulhosa. Vocês irão observar as outras vaidades que o autor apresenta dos personagens e colocar no item C. Leiam com calma, observem e analisem. E caprichem, hein? O quê? Professor Pasquale? Eu não acredito! Não é possível! Pobre professor Pasquale, como assim? Ah, maldita notícia! Ah, o meu professorzinho! Eu não acredito! Eu vou falar com ele! Tua língua! Tua língua! Ai, cadê o professor Pasquale? Cadê o professor Pasquale? Professor Pasquale! Que foi? Eu tô aqui, o que foi? Professor, deu no jornal uma notícia bombástica sobre você. Sobre mim? Mas que notícia foi essa? Extra, Pasquale perde jogo de palavras cruzadas de aluno. Extra. Você perdeu de um aluno no jogo de palavras cruzadas? Não é nada disso, coisinhos, não é nada disso. Eu acho que ele tava com o joguinho de palavra cruzada do aluno e ele perdeu ele do joguinho de palavra cruzada. Que ele perdeu o jogo das palavras cruzadas, que
tava falando sobre alunos. Porque ele é um apresentador de TV e ele devia saber mais do que um aluno. Não faz mal que você perdeu, professor Pasquale. Você continua sendo meu ídolo. Mas eu já disse que não perdi nada, foi só um mal entendido. É que essas manchetes de jornal, às vezes, são escritas num português que não é muito claro. Claro! Um português claro é um português que transmite um sentido claro, um sentido só. Uma frase que seja escrita de tal modo que não seja possível entendê-la de várias maneiras. Na frase Pasquale perde jogo de palavras cruzadas de aluno, pode-se ter a impressão de que eu perdi desse aluno no jogo, quando na verdade eu perdi o livrinho de palavras cruzadas que pertencia a ele. Ah, claro, claro. É verdade, coisinho, é verdade. Eu acho que pode melhorar essa frase falando que o Pasquale esqueceu o jogo de palavra cruzada do aluno. Pasquale perde o jogo de cruzados que era de um aluno. Pasquale perde o livrinho de jogo de palavra cruzada do aluno. Essa frase poderia ter sido escrita assim: Pasquale perde jogo de palavras cruzadas que pertencia a um aluno, que era de um aluno. Ai, que coisa! Mas não dá confusão escrever uma coisa que pode ser entendida de vários jeitos? Dá confusão sim, e é o que acontece muitas vezes nos jornais. Extra, extra! Estudo de cientista com DNA de jumento ganha prêmio! Nossa, coitado! Ele tem DNA de jumento! Será que eu também tenho DNA de coisas estranhas? Com certeza, com certeza. Afinal, você é uma coisa estranha, você inteirinha uma coisa estranha. Mas o pobre cientista é que vai ter que aguentar muita gozação, né? Porque o DNA de jumento, na verdade, o cientista não tem DNA de jumento. O estudo é que é sobre DNA de jumento. Ah, agora eu entendi! Eu gosto de ler jornal porque eu vejo as coisas de arte. Eu fico olhando os teatros que vai ter, leio o Fantasma da Ópera. Quando é assunto legal, eu gosto. Uma notícia de futebol, mostra a tabela de um campeonato. Eu gosto de ler os cadernos feitos pra criança que vem no jornal. Professor, eu fiquei com vontade de ler jornal. Eu vou ali na banca comprar um, tá? Então vai. Enquanto isso, eu vou aqui ler meu livro, tá bom? Tchau! Só uma coisinha. Mas professor, o que é, meu Deus? Como é que você foi perder de um aluno, hein? De novo, coisinho, eu não perdi do aluno, eu perdi o livro, o jogo de palavras cruzadas do aluno. Então, perdeu de um aluno. Tá bom, mas não perdi, viu? Mas não perdi. Sei. Tá bom, vai fazer o quê, meu Deus do céu? Ô bicho teimoso. Perdeu ou não perdeu? Não, perdi. Então prova. É muito importante prestarmos atenção nas características do texto enquanto o lemos, pois assim conseguimos identificar a qual gênero textual ele pertence. Mas nós vamos treinando isso. Daqui a pouco vocês vão estar craques. Meus amores, por hoje é só. Amanhã eu volto. Tchau, tchau!